a você que se faz aqui presente e aos amados que nos acompanham pelas redes sociais, saudamos a todos na paz de Cristo. Amém? Eu convido os amados a abrirem a palavra do Senhor, Salmos 34. Salmos 34, onde nós faremos a leitura do verso 18. Salmos 34, verso 18. Salmo 34, verso 18. Eu convido a igreja que se coloque de pé e faremos então a leitura desse versículo a uma só voz. Salmo 34, 18. Vamos lá? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Mais uma vez. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-o de espírito oprimido. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estar na casa do Senhor, para te louvar, para te adorar, para te engrandecer, para te dizer que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que está sempre perto de nós, e não basta apenas estar perto, e que nos salva. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de ter um Deus como o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Agora eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias. 1 Reis. 1 Reis. Capítulo 19. Verso 9. 1 Reis. Capítulo 19, verso 9. 1 Reis 19, 9. Acompanhe a leitura que farei. Diz assim a palavra do Senhor: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Meus amados, você já prestou atenção naqueles quadros onde aparece uma ilha deserta? Geralmente, nesses quadros, não bastasse a ilha estar deserta, mas ali sempre aparece uma pessoa, um náufrago. E, costumeiramente, eles desenham esse quadro e ele está embaixo de uma palmeira, como que contemplando o mar, ou esperando alguma coisa, buscando alguma coisa em si, um vazio. Uma coisa sem explicação. Dizem alguns profissionais da psicologia que tais quadros refletem o que aquele pintor quis expressar está no seu coração, ou refletem a vida de muitas pessoas. Justo, e é verdadeiro. Se sentem isolados, abandonados, como se não tivessem nenhum valor, não amam e não se sentem amadas, sozinhas, mesmo em meio a uma multidão. O pior de tudo é que muitos de nós passamos bem perto deste abismo. Talvez, quem sabe, já estivemos bem de pendurado nos barrancos deste abismo, prestes a cair dentro dele. Ou quem sabe, nós nos encontramos dentro dele, nesse momento. O fato é que esse buraco é muito perigoso e são vários fatores que nos levam a nos aproximar dele, a passar na beira dele. Talvez o distanciamento de uma grande amizade, quem sabe a perda de uma pessoa querida, mudança de um ambiente para outro, de uma cidade para outra, onde você não consegue se localizar e se relacionar, se entrosar com as outras pessoas.
quem sabe uma desilusão amorosa. Enfim, são muitos os fatores que nos levam a nos aproximar desse abismo. Pois bem, estamos falando do abismo chamado solidão. E sobre esse problema, nós trataremos ele com muita propriedade com o nosso irmão Mateus, que fará hoje o encerramento de uma série de estudos. Da parte do Senhor, logo mais, vocês estarão vendo e ouvindo orientações acerca desse problema. Eu agora dou oportunidade ao conjunto. Bom dia. Vamos estar nos colocando de pé, cantando a música Em Teus Braços.
Enquanto os amados vão se organizando ali, eu convido as crianças a se dirigirem para o pátio, onde eles vão ter ali a aulinha deles, né? Na linguagem deles ali. Acompanhe então a tia Laís e a tia Ruth. E agora a palavra está com o nosso irmão missionário Mateus. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, amém? Hoje iremos encerrar a nossa série de estudos do mês de setembro, os monstros da pandemia. Eu convido os irmãos a estarem abrindo a palavra do Senhor no texto da nossa exposição nesta manhã, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 9 ao versículo de número 18. Até aqui vimos como podemos lidar com o monstro da ansiedade, o monstro da depressão. No último domingo vimos como podemos lidar com o monstro do medo. E hoje veremos como que nós podemos vencer o monstro da solidão, à luz da segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 4, do versículo 9 até o versículo de número 18. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 18. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão.
O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor, aqui estamos nesta manhã de domingo, com o propósito de aprendermos a Tua palavra. E pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração nesta manhã, para que possamos ser edificados. Que o Senhor Deus possa estar nos orientando a como vencer o monstro da solidão, um monstro que tem devastado vidas e assolado muitas pessoas durante esse tempo de pandemia. Que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa transformar vidas nessa manhã, para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus, amém. A solidão é o grande drama da nossa geração. E querendo ou não, meus irmãos, em algum dado momento das nossas vidas, nós sofremos com esse drama. Mesmo cercados por muitas pessoas, mesmo em meio à multidão, nós muitas vezes nos sentimos sozinhos. Caminhamos como se fôssemos desconhecidos. Nos sentimos como pessoas desconectadas umas das outras. Não nos sentimos amados. Não nos sentimos acolhidos. Nos sentimos como excluídos. E há um vazio enorme no nosso peito. Um buraco, o qual nada pode preencher quando nós enfrentamos a devastadora solidão. A solidão não se trata meramente de uma circunstância. A solidão é um sentimento. A circunstância, ela pode nos levar a vivermos a solidão. Mas a solidão se trata acerca do sentir-se sozinho. A solidão é diferente da solitude. A solitude, ela é importante porque precisamos realmente de momentos nos quais devemos nos isolar para refletirmos, para buscarmos ao Senhor, igual Jesus fez em vários momentos, quando esteve aqui na terra, antes da sua morte, da sua ressurreição. Ele procurou orar, estar diante da presença do Senhor, mas se isolar em excesso pode ser prejudicial, ou até mesmo pode estar apontando um quadro de uma pessoa que está sofrendo, está sendo assolada pelo monstro da solidão. Muitas vidas estão sendo devastadas durante esse tempo de pandemia por esse monstro. Estão se sentindo sozinhas. As circunstâncias da quarentena têm proporcionado esse sentimento horrível na vida de muitas pessoas. E há vários fatores que podem levar uma pessoa a sofrer com a solidão. Dentre desses fatores, nós temos fatores sociais. Por exemplo, as tecnologias. Elas nos isolam. As tecnologias, muitas vezes, elas são como um refúgio para aquelas pessoas que estão solitárias. A urbanização, as grandes cidades, os grandes centros, onde tem muitas pessoas, há vários indícios de gente que está sofrendo com a solidão. As pessoas andam com medo umas das outras, por conta da alta criminalidade. E aí elas se isolam e sofrem com a solidão. Como o nosso irmão Renato disse, a mobilidade, a mudança, você mudar para outra cidade, mudar de emprego, mudar de faculdade, mudar de escola, sair de um grupo no qual você tinha um ciclo de amizade, isso pode causar solidão. Muitas pessoas não conseguem se adaptar num novo ambiente, e com isso, não tem condição alguma de estarem estabelecendo fortes laços de amizade. Fatores relacionais, a família, pais que rejeitam os seus filhos, e nós dizemos uma crise. A crise dos órfãos de pais vivos. O que é essa crise? São crianças cujos pais não se importam. São crianças em que os pais estão buscando, dia a dia, desenvolver o seu trabalho e não dão importância para elas. Essas crianças crescem em um lar desestruturado. E elas acabam, de alguma maneira, sofrendo com diversos problemas emocionais, dentre eles a solidão. Idosos que se sentem sozinhos, abandonados pelos seus filhos. Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer que a terceira idade é a idade da colheita. Tudo que você plantou na sua juventude, e no auge da sua vida, na fase adulta, você vai colher na velhice. Se você foi um jovem ativo, que ajudou as pessoas, que amou as pessoas, que foi amigo, se você foi uma pessoa que se importou com outras, dificilmente você vai sofrer com a solidão na velhice. Mas se você foi uma pessoa hostil, se você foi uma pessoa que buscou, está sempre isolado,
Se você for uma pessoa que não amou o seu próximo, você vai se tornar um idoso, o qual as pessoas não vão querer ter relacionamento. A terceira idade é o tempo da colheita. E muitos sofrem com a solidão nessa fase da vida. Outros fatores ligados à questão dos relacionamentos, o término de amizade, o término de um namoro. Quantos adolescentes, quando terminam o namoro, se sentem sozinhos? Divórcio. Todos esses fatores relacionados às questões relacionais acabam levando a pessoa à solidão. Fatores psicológicos, baixa autoestima, uma péssima visão de si mesmo, dificuldade de comunicação, falta de controle, hostilidade, medo. Tudo isso pode levar a pessoa a sofrer com a solidão. As circunstâncias, crises, no caso dessa pandemia, doenças, deformações físicas e os fatores ideológicos, o individualismo, a possessividade, a competitividade, são ideias que acabam também causando a solidão. E não podemos esquecer do fator espiritual. O pecado, ele atrapalha o nosso relacionamento uns com os outros. E ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Há um grande vazio presente no coração do homem. E o homem procura satisfazer, aliviar esse vazio em relacionamentos ilícitos, em certas amizades que são superficiais, em sexo, em drogas, em esportes. Mas nada disso pode resolver o problema do vazio presente no coração do homem. A solidão, ela precisa ser tratada. Ela é cruel, ela traz inquietação, ela traz angústia no coração, ela tira a nossa paz, ela nos leva a uma ansiedade na qual nós desejamos ser amados por pelo menos uma pessoa, porque nós não nos sentimos amados. E muitos, quando sofrem com uma solidão terrível e intensa, procuram uma saída. E sabe qual é essa saída? Suicídio. Procuram tirar a própria vida. Até mesmo com o intuito de enviar uma mensagem clara para aquelas pessoas que não se importam com o seu sofrimento. Há outros que tentam mascarar a solidão. Assumem um comportamento exibicionista. É o palhaço da turma. Vive fazendo piada, gracinha, fazendo os outros rir. Mas tudo isso é para mascarar a solidão. Tudo isso é procurar fugir da solidão. Veste roupas extravagantes. Procura ser o centro das atenções. Essa pessoa possivelmente pode estar sofrendo, pode estar sendo assolada pelo monstro da solidão. Existem aqueles que trabalham demais, vivem viajando, vivem acumulando bens, para quê? Para fugir da solidão. E aí um grande psicanalista, Erich Fromm, diz que a necessidade mais profunda do homem é a de superar o seu isolamento e deixar a prisão de sua solidão. Meus irmãos, a solidão, se ela não for tratada, ela pode causar depressão. Ou ela pode ser o sintoma de uma depressão. A solidão, se não tratada, ela pode causar problemas cardiovasculares. A solidão, se não tratada, ela pode causar problemas de hipertensão. Ela pode levar a um excesso de estresse que afeta o nosso sistema imunológico, o nosso corpo não vai estar mais resistente a doenças. É preciso nós tratarmos esse mal. E a solidão, ela pode ser algo transitório, que pode durar minutos, ou até mesmo meses. Ela pode ser algo circunstancial, como também ela pode ser algo duradouro e crônico. Há pessoas que estão no nosso meio que se sentem sozinhas. Há pessoas que estão no nosso meio que estão sofrendo com esses males. E nós precisamos nos atentar para que venhamos estar cuidando dessas pessoas que estão sendo assoladas por esse monstro. Grandes homens da Bíblia sofreram com a solidão. Davi sofreu com a solidão. Elias, texto lido na nossa superintendência, 1 Reis capítulo 19, foi um homem que sofreu com a solidão. Jeremias, Jó, e no texto, na nossa exposição dessa manhã, o apóstolo Paulo foi um homem que viveu também o drama da solidão. No fim de sua vida, Paulo se sentiu sozinho. Meus irmãos, Deus nos criou como seres sociáveis. Precisamos nos relacionar uns com os outros. E precisamos nos relacionar com Deus. Quando Deus olha para o jardim e vê Adão sozinho, Ele diz que não é bom que o homem esteja só. Ele cria a mulher, para que ambos possam estar povoando a terra. A solidão como um monstro, ela é a consequência do pecado. E nós temos que lidar com esse monstro. Nós temos que seguir alguns passos que nós iremos ver nesta manhã. Como
lidar com o monstro da solidão. Aqui no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 19 ao verso 18, podemos encontrar do versículo 9 ao versículo 16, o primeiro passo. O primeiro passo para que eu e você venhamos lidar com a solidão é admitir o problema e buscar ajuda. O apóstolo Paulo escreve a sua última carta, antes da sua morte, para o jovem pastor Timóteo. Um pastor que estava pastoreando a igreja de Éfeso, uma grande igreja. E aí Paulo traz orientações riquíssimas a esse jovem pastor. E depois de trazer essas orientações, Paulo, ele vai dizer que já combateu o bom combate, que já guardou a fé, completou a carreira, e agora está esperado a ele, está guardado a ele a coroa da justiça. E aí Paulo vai estar dizendo o que está acontecendo na sua vida. Paulo vai abrir o seu coração para Timóteo. Paulo vai procurar ajuda. Paulo vai estar falando com o seu amigo, com o seu companheiro de viagem missionária, o jovem pastor Timóteo. É importante entendermos a situação que o apóstolo estava. Ele estava preso numa masmorra chamada Marmetina, um local escuro, um local frio, um local insalubre, um local onde as pessoas saíam acometidas de lepra, um local onde as pessoas saíam direto para o martírio. Lá estava o apóstolo Paulo, idoso, e ele fala que se sente abandonado, e realmente ele foi abandonado. E ele diz a Timóteo: Timóteo, meu filho, venha depressa. Ou seja, Timóteo, eu preciso de você. Eu estou passando por um problema. Eu preciso da sua companhia. E é interessante que lá, no capítulo 1, no versículo 4, nós já podemos ver o apóstolo querendo a presença de Timóteo. Leia para nós, Wagner, no versículo 4 do capítulo 1. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Então, Paulo diz que está ansioso para ver Timóteo. Com que intuito? Para que ele transborde de alegria. No versículo 9, Paulo está dizendo: procura vir ter comigo depressa. No versículo 21, temos mais uma ênfase. Pode ler o versículo 21 do capítulo 4. Isso. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Então veja como o apóstolo Paulo está apressando a vinda de Timóteo. Procura ter comigo depressa. Estou ansioso para vê-lo, para que eu transborde de alegria. E é por isso que a gente entende do porquê Paulo falar de Timóteo trazer a sua capa, aqui no versículo 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Era para Timóteo chegar lá onde Paulo estava, na masmorra, em Roma, preso, encarcerado, antes do inverno. E é interessante como que o apóstolo Paulo, mesmo no fim da sua vida, ele quer estudar. Ele quer ler os livros. Ele quer ler os pergaminhos. E Timóteo, ele está encarregado de ir ao encontro desse apóstolo e de levar os seus pertences. Paulo, ele relata o que está acontecendo, o que leva Timóteo o quê? Uma comoção. Procura ter comigo depressa. Por quê? Porque Demas me abandonou. Pense, ser abandonado por aquela pessoa que você investe, ser abandonado por aquela pessoa que você ama. Demas, amando o presente século, abandonou o apóstolo numa situação difícil, preso em Roma, e foi para Tessalônica. Crescente vai fazer o seu trabalho na Galácia. Tito vai para a Dalmácia. O único que está com ele é quem? É Lucas, o escritor do livro de Atos e do Evangelho. Mas apesar da presença de Lucas, Paulo se sente sozinho. Veja a ênfase do abandono. Fui abandonado por Demas. E no versículo 16, atente aos seus olhos, ele diz: na minha primeira defesa, que foi uma audiência, onde Paulo teve a oportunidade de ser julgado, antes da sua sentença final, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Pense, meus irmãos, um apóstolo que viajou quase todo o mundo da época, que implantou muitas igrejas, e havia muitos cristãos lá em Roma. Paulo, de certa forma, lá no centro do Império Romano, num fórum público, pensou que talvez iria aparecer alguém para ir em seu favor.
Talvez ia ter um exército de cristãos ali para poder defendê-lo, para poder estar junto com ele. Mas ninguém foi ao seu favor. Ele diz: antes todos me abandonaram. E é por isso que ele fala a Timóteo: Timóteo, procura vir depressa, porque eu preciso de você e também preciso de Marcos. Meus irmãos, Paulo não é um cristão teórico. Paulo, ele vive o evangelho. Paulo, que prega sobre o perdão, também pratica o perdão. Marcos, que havia abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, e antes da segunda viagem missionária, houve uma desavença, porque Paulo não queria levar Marcos, e Barnabé queria que ele fosse. Paulo não achava justo que Marcos fosse, houve uma desavença entre eles, Barnabé vai para Chipre e leva Marcos. E Paulo segue a sua viagem missionária. Passa-se alguns anos, na primeira prisão, em Roma, Filemon, versículo 24, olha só quem estava lá com Paulo. Filemon, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. O mesmo Demas que havia abandonado Paulo, estava na primeira prisão com ele. E a primeira prisão de Paulo foi uma prisão domiciliar. Diferente da sua segunda prisão, que era mais terrível. Que era algo aterrorizante. Demas o abandonou. Marcos estava com Paulo. Agora Paulo diz: traga-me Marcos. Sabe por quê? Porque Marcos é útil para mim. É isso que ele fala: traze-o, pois me é útil para o ministério. O apóstolo que não queria ter a companhia de Marcos, agora ele deseja Marcos ao seu lado. Tem muita gente que está sofrendo com a solidão porque guarda mágoa. Tem muita gente que está sofrendo com a solidão porque, através de uma picuinha, através de um problema pequeno que poderia ser resolvido, tem alimentado um ódio dentro do seu coração. É por isso que sofre com a solidão. Paulo não faz isso. Paulo estabelece perdão com Marcos. Agora Marcos é o companheiro que Paulo deseja para estar ao seu lado no fim da sua vida. Meu querido, se os problemas que você está vivendo está sendo assolado, é por conta de uma desavença que você teve com o seu familiar, com o seu amigo, uma amizade, um relacionamento que durou anos, e você, por uma fração de segundos, por uma besteira qualquer, acabou com essa amizade, acabou com esse relacionamento, estabeleça perdão com essa pessoa. Porque essa pessoa pode ser fundamental no futuro para a sua vida. Foi isso que Paulo fez. Houve perdão e restauração da parceria de Marcos. Paulo queria Timóteo e Marcos. Porque Paulo está vivendo o drama da solidão. Nós podemos ver de forma indireta o apóstolo Paulo com coragem e humildade, assumindo que ele está passando por um problema e que ele precisa de ajuda, que sozinho não dá. E nós não podemos lidar com a solidão sozinhos. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Precisamos uns dos outros, como também todos nós precisamos do Senhor. E Paulo, ele precisava da companhia dos seus amigos fiéis. Quando você se sente sozinho, quando você está sendo assolado pelo monstro da solidão, é aquele momento que você tem que procurar aquele amigo que vai te ouvir pacientemente. É aquele momento que você tem que procurar aquele familiar que te ama, que vai chorar com você. Mas para isso, você precisa admitir o problema. Você precisa ir em busca de ajuda. Fazer o que Paulo faz aqui nesse texto. Ele está se sentindo sozinho. E ele envia uma carta a Timóteo. E eu tenho certeza que quando Timóteo recebe essa carta, e quando ele lê o conteúdo dessa carta, ele se apressa para poder arrumar suas coisas e ir ao encontro de Paulo. Porque Demas o abandonou. Crescente foi para a Galácia. Tito está na Dalmácia. Tíquico foi levar a carta para Timóteo, que está em Éfeso. E Alexandre o Latueiro foi um homem que traiu o apóstolo Paulo. Dizem os historiadores que esse Alexandre Latueiro foi que delatou o apóstolo Paulo para o Império Romano. O que culminou na sua segunda prisão, que terminou na sua morte. Além de trair o apóstolo Paulo, esse Alexandre Latueiro, aqui no versículo 14, no versículo 15, resistiu fortemente à pregação do Evangelho. E Paulo diz: Timóteo, toma cuidado com Alexandre. Meus irmãos, todos nós somos pecadores. Em algum dado momento, nós iremos decepcionar uns aos outros. Pessoas nos abandonam e nos decepcionam, mas não o Senhor. Paulo estava abandonado, vivendo o drama da solidão,
vivendo o drama da traição. Mas ele não vive para si mesmo. Ele procura ajuda. Ele procura pessoas, ele admite o problema. E admitir é algo difícil para nós. Admitir problemas que estão relacionados à área emocional é difícil, principalmente para o homem. Por que será que a mulher vive mais que o homem? Por que será? Porque a mulher não tem dificuldade de poder admitir fraqueza. A mulher passou por um problema, ela vai abrir o seu coração para uma amiga. Ela vai procurar ajuda. Ela vai se tratar. O homem não. O homem quer ser independente. O homem quer ser autossuficiente. O homem quer ser forte. Ele quer guardar para si. E é por isso que ele sofre. É por isso que ele é acometido de depressão. É por isso que muitos homens se suicidam. Mais do que as mulheres. Porque a mulher logo procura desabafar, colocar para fora. Viver todo o drama do sofrimento. O homem não. O homem não quer chorar. O homem quer ser forte. O homem quer guardar a sua dor. Meus irmãos, que possamos ter a coragem e a humildade de Paulo, de procurar ajuda, e dizer aos nossos amigos: nós precisamos de você, venha ter depressa conosco, venha ao nosso encontro, estamos sofrendo, estamos passando por uma situação difícil, estamos nos sentindo sozinhos. É aí que entra a igreja precisa amar uns aos outros, nós precisamos nos desfazer da individualidade, e precisamos ter a paciência e o amor para ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, que estão sofrendo, que estão passando por situações difíceis. Nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram, e chorar com aqueles que choram. A nossa sociedade está doente pela solidão, e não obstante que o que mais se abre no meio comercial é farmácia e pet shop. As grandes cidades, o que mais se abre é o quê? Farmácia e pet shop. Farmácia para quê? Remédio. Para tratar o problema emocional da pessoa que está sofrendo com a solidão e outros problemas. Pet shop porque as pessoas estão se sentindo sozinhas e estão tentando suprir essa carência com animais. Comprando cachorros, gatos. Essas coisas não resolvem o problema da solidão. Elas podem cooperar, mas elas não resolvem. Gente precisa de gente. O apóstolo Paulo precisava de Timóteo. E se você, meu querido, está sofrendo com o monstro da solidão, admita esse problema. Busque ajuda. Vá atrás de um pastor. Vá atrás de um psicólogo. E, aliás, Paulo era um grande líder da igreja cristã. Um dos maiores, o maior apóstolo, praticamente. O maior missionário. O maior teólogo. Sofrendo com a solidão. Nós temos pastores, líderes, evangelistas e missionários que também sofrem com a solidão. Muitos. Às vezes a gente fica alarmado. Pastor suicidou, evangelista tirou a própria vida. E aí? O que será que foi esse problema? A gente só se lembra do pastor quando está no meio do aperto, né? Perdeu um familiar, houve um divórcio, desfez uma amizade, uma briga, vai atrás do pastor. Abre o coração para o pastor. Mas se esquece do pastor quando faz um churrasco, uma festa, uma comemoração. Talvez o pastor é o último da lista, nem se lembra. Coca-Cola, não é mesmo? O pastor é o último da lista, não se lembra. Precisamos orar pelos nossos líderes, para que eles tenham amizades verdadeiras, como Paulo tinha com Timóteo e Marcos, e até mesmo Lucas, que estava com ele. Admitir o problema, buscar ajuda, é o primeiro passo para que nós possamos vencer o monstro da solidão. E para que a igreja possa prevenir de não ser assolada, solapada por esse monstro, é preciso fortalecermos a nossa comunhão. E aí, Salmo 133, versículo 1, peço que o Wagner leia para nós. Nós temos que procurar viver conforme esse salmo e valorizarmos a comunhão uns com os outros. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. O segundo passo para que nós possamos vencer o monstro da solidão está no versículo 17. Paulo abandonado, Paulo se sentindo sozinho, agora ele reconhece algo maravilhoso. E o que Paulo reconhece? Paulo reconhece que o Senhor está com ele. Graças a Deus por esse versículo 17. Olha o que Paulo diz: mas o Senhor me assistiu, ninguém foi ao seu julgamento, ninguém o defendeu, ninguém esteve por ele, mas o Senhor o assistiu
e o revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Esse é o apóstolo que fala para nós que tudo posso naquele que me fortalece. Uma arma poderosa contra o monstro da ansiedade que a gente viu na primeira aula. Esse é o apóstolo que aprendeu a depender do Senhor. Esse é o apóstolo que tem um discernimento que, apesar de se sentir sozinho, Deus está com ele. Na segunda aula, a aula sobre a depressão, nós falamos que você pode sentir que Deus está ausente, pode chegar a esse sentimento, mas não significa que Ele está. Deus está conosco, Deus está presente, Deus é conosco. Deus é aquele que diz: não temas, porque eu te ajudo. Deus é aquele que reveste o apóstolo Paulo de forças, e até usa o apóstolo. Aqui eu acho interessante, porque Paulo, sendo julgado, prestes a morrer, ele não defende a si mesmo, ele prega o evangelho, ele prega a palavra de Deus. Num contexto desfavorável, ele é usado, instrumentalizado pelo Senhor para pregar a palavra do Senhor. Ele é assistido, revestido por forças, para diante daquele tribunal, pregar a palavra. E aí, fui libertado da boca do leão, é um tipo de linguagem que Paulo usa para referir a suspensão do seu julgamento. A morte era certa para o apóstolo Paulo, mas esse julgamento foi suspenso. Aconteceria mais à frente. E o Senhor estava com o apóstolo Paulo. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco em todo tempo e em todo instante. Quando Cristo estava no jardim do Getsemane orando e sentindo a solidão, o Senhor manda um anjo para consolá-lo. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 43. Olha só o que é dito nessa passagem. Lucas 22, 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. É dito que apareceu um anjo do céu que confortava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando ele estava orando de forma intensa, sofrendo, sentindo a solidão. Elias na caverna também é amparado pelo Senhor. Quando se sente sozinho, quando ele fala que não há mais ninguém em Israel, há somente ele, por zelo, ele estava lá fugindo. O Senhor estava com ele, o Senhor vai ao seu encontro, encoraja ele, faz com que ele siga em frente. Nunca estamos só. E Paulo tem esse discernimento. E o mesmo Deus, meus irmãos, que revestiu o apóstolo Paulo de força, o mesmo Deus que assistiu o apóstolo Paulo, o mesmo Deus que mandou o anjo para consolar o seu filho, o mesmo Deus que esteve no encontro de Elias, amparando Elias e encorajando Elias para seguir em frente com a sua caminhada, porque Elias estava com vontade de morrer, estava com vontade de desistir. Esse é o Deus que está conosco, esse é o Deus que é por nós. Esse é o Deus que nos sustenta. Se a gente ainda está em pé, se a gente está com saúde ainda, é porque esse Deus tem nos amparado. E nós temos que reconhecer a presença divina para que venhamos ter a força necessária de seguirmos em frente na caminhada terrena. Aqui estamos sob os efeitos do pecado e podemos ser acometidos de uma ansiedade, de uma depressão, de um medo, de uma solidão, mas nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. E o apóstolo Paulo chega à conclusão de que a solidão e os problemas emocionais e qualquer problema terreno que nós enfrentamos não é eterno. Versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Esse é o último passo, o terceiro passo para lidar com o monstro da solidão. A solidão não é eterna. A depressão não é eterna. A ansiedade não é eterna. O medo não é eterno. Paulo diz que nada poderá deter a sua ida para o seu reino celestial. Ele não está aqui dizendo que Deus vai o livrar da morte física, mas que nada vai impedir a sua entrada no céu, porque ele tem convicção da sua salvação. E isso o encoraja para estar vivendo os problemas, para estar enfrentando a solidão, admitindo o problema, buscando ajuda, reconhecendo que Deus está com ele, porque Deus é aquele que não nos abandona, Deus é aquele que está conosco, mas tendo discernimento que esse sofrimento não é eterno. Paulo chega a essa conclusão. E a eternidade realmente é o fim dos nossos problemas. Ansiedade, solidão, medo, depressão, só aqui nessa terra. A partir do momento que nós formos para o reino celestial, nada disso vai nos acompanhar. Abramos a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 21 e vejamos
a maravilha da descrição que o apóstolo João faz do novo céu e da nova terra. O versículo de número 4, o versículo número 5 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Já não haverá ansiedade, depressão, medo e solidão. Por quê? Porque todas essas coisas, o quê? Passaram, não são eternas, não irão nos acompanhar. E no versículo 5 ele diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ansiedade, medo, solidão e depressão é só aqui. A partir do momento que nós morremos, ou então se Cristo vier e nós somos transformados num piscar de olhos, indo nós para o reino celestial, para a eternidade com o Senhor, todos esses problemas vão acabar. Por isso que precisamos ter discernimento. Que esses problemas, que essas doenças, que esses transtornos não são eternos, são passageiros em nossas vidas. A solidão não é eterna. E aí Paulo encerra dizendo, no versículo 18, novamente, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, a ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. É assim que o apóstolo Paulo encerra a descrição que ele faz de si mesmo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, pregando sobre a vida do apóstolo Paulo, ele diz que quis Deus que a morte de Paulo não fosse narrada na Bíblia, mas que ele na sua mente imagina como foi esse dia. E eu quero nesse instante reproduzir o que o reverendo Hernandes Dias Lopes traz na sua mente como o dia da morte do apóstolo Paulo. Certo dia, chega na masmorra um carcereiro, homem rude, cruel, e na sua mesa há um couro com o nome de um prisioneiro que naquele dia seria executado. É o nome do apóstolo Paulo. Aquele homem pega um molho de chaves pesado, pega uma tocha, acende essa tocha, caminha por aquele corredor da masmorra, escuro, frio, insalubre, cheio de problemas. De repente aquele homem abre uma porta grande de ferro e começa a chamar por Paulo. Prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Paulo, idoso, no fim da masmorra, responde, ergue a sua voz e diz: estou aqui. Paulo é acorrentado, é levado para fora da masmorra. Chegando no local da execução, o algoz diz a ele: quais são as suas últimas palavras antes da sua morte? E todos ali naquele instante pensavam que Paulo ia estar expressando a dor no seu coração, a sua indignação por estar morrendo naquela condição. Aquele velho apóstolo levanta suas mãos para os céus e diz: glória a Jesus pelos séculos dos séculos. Coloca a cabeça em cima do cepo. A espada romana faz a decapitação. Cabeça para um lado, corpo para o outro. Cai o apóstolo como um mártir na terra, um miserável, recebido no céu como um príncipe. E é este homem que diz para nós: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É esse homem que nos ensina a como lutar contra o monstro da solidão, admitindo a fraqueza, procurando ajuda, reconhecendo a presença de Deus, reconhecendo que a solidão não é eterna. E com isso, meus irmãos, eu encerro a nossa série de estudos com uma fala desse homem em Romanos capítulo 8, versículo 18. E eu convido os irmãos a se colocarem de pé, para que nós possamos ler todos juntos esse versículo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Nós iremos ler esse versículo da forma que está e depois faremos uma pequena alteração na palavra sofrimento. Iremos acrescentar a palavra ansiedade, depressão, medo e solidão. Vamos lá, todos juntos.
Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Novamente, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Agora vamos trocar a palavra sofrimentos por ansiedade, depressão, medo e solidão. Diga isso com convicção, com a plena certeza que o apóstolo Paulo expressa quando ele escreve esse versículo. Vamos lá. Porque para mim, tenho por certo que a ansiedade, a depressão, o medo e a solidão do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aí eu te pergunto, você crê nisso? Se você crê nisso, lute contra esses problemas enquanto você viver aqui. Não deixe com que esses monstros venham te assolar e venham tirar a sua paz. Procure estar utilizando as 5 armas contra a ansiedade. Procure estar aprendendo com Asaf no Salmo 77 como lidar com a depressão. Procure ter o discernimento que Deus é conosco, que nós somos de Deus e que nós devemos focar no Senhor para lutarmos contra o medo. Procure admitir que você passa por problemas, que você se sente sozinho, busque ajuda e esteja tendo discernimento que Deus não te abandonou, que Deus é por você. E esteja tendo discernimento e a certeza de que tais problemas não são eternos e nada se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Vamos orar nesse instante? Vamos clamar ao Senhor para que nos ajude a lutar contra essas dificuldades que se fazem presentes em nossas vidas. E eu espero, meus irmãos, que tudo que foi falado nesse mês, você não venha se esquecer. Que você não venha perder empatia por pessoas que sofrem com a depressão e outros problemas emocionais. Que você tenha empatia, ore, procure ajudar aqueles que estão sofrendo e que estão ao nosso redor. Convido o pastor para que faça essa oração, encerrando a nossa série de estudos. E logo após a oração, nós iremos passar um vídeo sobre a nova série de estudos que veremos no mês de outubro. Oremos. Ó Deus bendito, nós queremos render a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Porque o Senhor é o Deus que fala com o Teu povo. O Senhor é o Deus que cuida do Teu povo. O Senhor é o Deus que está, ó Deus, chamando para si gente de toda tribo, língua, povo e nação. E no decorrer da história, o Senhor tem chamado vidas e tem preparado essas vidas para estarem contigo na eternidade. Queremos te louvar, ó Pai, pelo exemplo de fé e de vida do teu servo apóstolo Paulo, que no passado vivenciou, ó Pai, intensamente o compromisso com o Senhor, tendo o teu Filho Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tendo assim, ó Deus, a autoridade em compartilhar conosco, ó Deus, do seu ministério, através da inspiração do teu Espírito Santo, que nos deixou a revelação do Novo Testamento, onde boa parte desta parte das Escrituras temos várias cartas do teu servo, dentre elas a 2ª carta de Paulo a Timóteo. Quando pudemos, ó Pai, nesta manhã, mais uma vez, ó Pai, vermos a transparência, a sinceridade e o comprometimento do teu servo em lidar com as dificuldades da vida enquanto aqui vivemos, tendo a perspectiva e a convicção da eternidade contigo. Ó Deus bendito, Deus de amor, Deus de graça, Deus de poder, que neste tempo, ó Pai, no qual nós estamos vivendo, sendo assolados por estes gigantes, dentre eles, ó Deus, o gigante da solidão, que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa tornar esta tua palavra ministrada ao nosso coração nesta manhã, prática em nossas vidas. Que sejamos como o apóstolo Paulo, que venhamos, ó Pai, a ter a consciência da nossa fragilidade, das nossas dificuldades, e assim possamos buscar a Ti e buscarmos pessoas, irmãos, servos do Senhor para nos ajudar na nossa caminhada cristã. E assim, ó Pai, temos a convicção de que não estamos abandonados, não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte. Tenhamos a convicção, ó Deus, de que os sofrimentos que aqui passamos
dentre eles a solidão. Isso não é eterno, isso é passageiro, e nada pode se comparar com a glória do Senhor a ser revelada a nós em Cristo Jesus. Ó Deus bendito, fortalece a tua igreja, fortalece aqueles que recebem do Senhor nesta manhã esta tua palavra, e que possamos, ó Pai, caminharmos conforme diz a tua palavra, caminharmos, ó Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, sabendo que neste mundo passamos por aflições, mas ele venceu o mundo. Por isso não devemos nos permitir desanimarmos por causa destes monstros, mas devemos seguir firmes, olhando firmemente para ele, sabendo que a sua vitória é a nossa vitória. Toda honra, toda glória te damos e exaltamos o teu nome. Que a tua palavra seja honrada e glorificado seja o teu nome, através da vida da tua igreja, em praticar este ensino, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós vermos o vídeo, os irmãos podem se assentar. Não